Boa tarde. Essa é a mesa 14, Tristes Trópicos. É a segunda mesa da nossa programação que é dedicada aos índios, à Amazônia e ao pensamento ameríndio e a tudo aquilo que a gente precisa ainda conhecer sobre os índios, tanto brasileiros como de qualquer lugar. Essa mesa tem o apoio da CPFL Energia, ela está sendo transmitida online, ela está sendo também comentada nas redes sociais da Flip, as quais eu convido vocês. Facebook, Twitter, YouTube. Muito bem, e quem está aqui para falar com os nossos dois antropólogos convidados é a Eliane Brum, que esteve ontem com a Cláudia Andujar e o Davi Copenaua. Então, vá em frente, Eliane. Obrigado. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar dois grandes intérpretes do Brasil e dos povos indígenas. De certo modo, essa mesa é a sequência daquela de ontem, chamada Marcados, em que a fotógrafa Cláudia Andujar e o líder Yanomami Davi Copenaua desvelaram a abissal realidade de nossos tristes trópicos. Beto Ricardo, que está aqui hoje com a gente, encarna a luta socioambiental no Brasil. A sua trajetória pessoal se entrelaça com a luta política por um Brasil mais igualitário, mais diverso, mais possível, desde a ditadura civil-militar até hoje, quando governos democraticamente eleitos continuam tratando povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos como se não fossem humanos, mas coisas. E tratando a Amazônia, assim como outros ecossistemas, como se fossem corpos para violação e exploração, corpos para o uso. Como sabemos, o crime só persiste, só pode ser perpetuado dia após dia por conta da omissão de muitos. Beto Ricardo é um dos brasileiros que não se omitiu. Sua vida é o testemunho disso. Antropólogo e pesquisador, esteve na criação e na linha de frente de várias organizações socioambientais dos direitos dos povos indígenas, assim como no debate da Constituinte. É uma das lideranças da luta contra a construção da usina de Belo Monte, quando então era chamada de Cararaô, desde o final dos anos 80. É também um dos fundadores do Instituto Socioambiental, uma das mais respeitadas organizações do Brasil nessa área. É o editor da série Povos Indígenas no Brasil, que já tem 11 volumes publicados e pode ser acessada gratuitamente na internet. Hoje, o Beto é coordenador do programa do Instituto Socioambiental no Rio Negro, na Amazônia. É Beto Ricardo que vai começar essa conversa tão importante, mas ainda no momento crítico que vivemos hoje no Brasil. Tristes Trópicos é o título de uma obra clássica do antropólogo francês Lévi-Strauss. Nessa mesa, Tristes Trópicos abarca sentidos ainda mais amplos. Com a palavra, Beto Ricardo. Obrigado, Eliane. Eu queria agradecer o convite que a Flip fez para eu estar aqui hoje. E muito me honra a companhia que eu tenho do meu amigo Eduardo Viveiros na mesa e da Eliane Brum, que foi autora da melhor reportagem sobre o nosso trabalho anos atrás, quando ela trabalhava na revista Época. Então, uma grande honra estar aqui com você hoje. E espero que eu esteja à altura da curiosidade dessa plateia. Eu começo a minha apresentação lendo uma epígrafe que eu tirei justamente dos Tristes Trópicos, esse livro do antropólogo francês Lévi-Strauss, que é um livro de viagem, digamos, antropológico de viagem, digamos assim, um gênero misto. Quem não leu deveria fazê-lo um dia. E lá pelas tantas, o Lévi-Strauss registra o seguinte episódio nos anos 30 em Paris, prestes a ele vir para o Brasil dar aula na Universidade de São Paulo. Diz o Lévi-Strauss: fiquei um tanto espantado. Ô Nandi, por favor, você pode botar o slide lá, o primeiro slide do Extintos, por favor? Fiquei um tanto espantado quando, durante um almoço a que me levara Victor Marguerite, ouvi da boca do embaixador do Brasil em Paris a versão oficial. Abre aspas. Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão anos que eles desapareceram. Essa é uma página bem triste e bem vergonhosa da história do meu país. Mas os colonos portugueses do século XVI eram homens ávidos e brutais.
Como reprová-los por terem participado da rudeza geral dos costumes? Apanhavam os índios, amarravam-nos na boca dos canhões e estraçalhavam-nos vivos a tiros. Foi assim que os eliminaram até o último. Como sociólogo, o senhor vai descobrir no Brasil coisas apaixonantes, mas nos índios, não pense mais, não encontrará nenhum único. Fecha aspas. Essa era, e portanto, eu começo a minha apresentação com essa taxativa assertiva do embaixador brasileiro, da elite brasileira, dizendo que os índios estavam extintos nos anos 30. Posteriormente, um novo balanço sobre a situação indígena foi feito nos anos 50, quando o antropólogo Darcy Ribeiro era o chefe de pesquisa do Serviço de Proteção aos Índios, ou seja, um órgão do governo. Desde uma posição dentro do aparelho do Estado, o Darcy Ribeiro fez um apanhado sobre a situação dos índios, e as notícias que ele traz nesse trabalho, nos índios da civilização, eram muito ruins. Ele dizia, por exemplo, que nos primeiros 50 anos do século XX haviam desaparecido mais de 80 etnias, que a população indígena geral no Brasil decrescia e que as identidades específicas iam perdendo espaço para uma identidade genérica. Esse era o futuro sombrio que o Darcy viu quando fez esse levantamento. A minha geração entrou nesse assunto nos anos 70, quando eu fiz 20 anos. Muitas pessoas que estão aqui participaram dessa geração. Jovens nos anos 70 que escutaram numa reunião da SBPC em Curitiba o alerta de que a ditadura militar preparava uma grande ofensiva de ocupação da Amazônia e usava a retórica de que a Amazônia era um vazio demográfico, que era preciso ocupar a qualquer custo, etc. E justamente nesse contexto nós recebemos esse alerta, tratamos de entender melhor esse tema e descobrimos, portanto, que as informações mais atualizadas sobre o assunto eram dos anos 50. Havia uma amnésia geral no país desde os anos 50 de prestar atenção na questão indígena e saber onde é que os índios estavam. E nós começamos a dar uma contribuição muito singela nos anos 70, comprando um caderno de capa dura, botando o nome das etnias lá nesse caderno e conversando com as pessoas que conheciam as etnias, que viajavam, jornalistas, antropólogos, médicos, missionários, funcionários do governo brasileiro, e começamos a montar um verdadeiro quebra-cabeça que aos poucos foi criando uma imagem, e essa imagem era mais otimista do que aquela que a gente entrou no assunto. Mostrava que os índios em geral estavam crescendo, que as identidades específicas estavam se reafirmando, emergiram lideranças políticas indígenas que se mesclaram com a classe média urbana de São Paulo, do Rio e das grandes cidades, geraram um movimento em rede social, numa época que não havia computadores. E essa rede social, que chegou a nuclear mais de 1.200 pessoas, produziu uma base de informações muito singela, botando os índios no mapa. E esse botar os índios no mapa serviu de base para botar os direitos dos índios na Constituição e não apenas tratá-los como uma reminiscência de população que ia desaparecer inexoravelmente, mas ao contrário, gente que estava viva, resistindo, crescendo em muitos casos, embora alguns ameaçados de extinção. Então, é nesse movimento que a nossa geração criou um paradigma, digamos, mais otimista sobre o futuro dos índios. Com isso, pela primeira vez na história do país, em 88, chegou-se a uma Constituição com um capítulo inteiro dedicado aos povos indígenas, sobretudo o direito coletivo dos povos que ocupam tradicionalmente como direito originário, ou seja, um direito que procede ao próprio Estado Nacional. Essas demarcações foram feitas. E hoje, quando você olha o mapa do Brasil, 40% da população indígena está confinada em microterritórios no Nordeste, no Leste e no Sul do país, herança do tempo colonial, onde os indígenas estão comprimidos em escalas inframunicipais, em alguns casos como os Guarani, literalmente vivendo na beira da estrada de um campo de soja. Mas ao revés, na região centro-oeste e na região norte, nós pudemos nos antecipar com base na Constituição e muitos territórios foram demarcados nos últimos anos, de tal sorte que 13% do território do país hoje são terras indígenas, 25% da Amazônia brasileira, e como a Amazônia é compartilhada com outros países, esse padrão de reconhecimento também ocorreu nos países vizinhos, exceto na Venezuela e no Peru, de tal sorte que hoje na Amazônia há mais de 380 povos indígenas, etc., e há agendas de futuro, e portanto todo esse movimento foi sendo observado, documentado, registrado, comunicado, de tal sorte que eu arriscaria dizer que hoje ninguém mais pode pensar o futuro do país sem incluir a questão indígena, sem incluir os próprios índios, sem contemplar essa diversidade
e nesse sentido é que a gente vem aproveitando todos os espaços que tem, não só para falar dessa contabilidade, mas também de estimular que os próprios índios participem desses canais de comunicação. Mais recentemente, esse horizonte mais otimista que começou a se esboçar nos anos 70, passou pela Constituinte em 88, foi adiante nos anos 90, agora parece ameaçado. A coalizão de segmentos da agropecuária brasileira de exportação estão querendo mais terras para expandir esse modelo brasileiro empobrecedor e monótono de exportação de commodities com baixo valor agregado, e os índios estão atrapalhando. Os territórios indígenas são considerados muito extensos e há uma enxurrada de iniciativas no legislativo brasileiro hoje para fazer retroceder os direitos dos índios, os direitos dos quilombolas, os direitos das populações tradicionais e também o direito de todos nós que somos, na verdade, os proprietários, digamos, coletivos das unidades de conservação no Brasil. E há mais, para vocês terem uma ideia, há cerca de 400 iniciativas legislativas para fazer retrocederem esses direitos. Evidentemente que boa parte dessas iniciativas são lixo legislativo, mas algumas delas são promovidas, como agora o projeto de revisão constitucional chamada PEC 215, que está querendo retirar do Executivo o poder de demarcar terras indígenas e passar para o Legislativo, transformando o direito dos índios numa barganha com as oligarquias regionais. Então esse é o recado básico que eu queria passar para vocês. Reparem na diversidade socioambiental do Brasil, isso é um patrimônio. Eu acho que os índios têm uma contribuição enorme a dar um futuro de um Brasil mais democrático e diverso. Então, eu rapidamente passo para vocês algumas imagens. Essas imagens são apenas uma amostra de um conjunto maior de 60 imagens, imagens emblemáticas que marcaram os últimos 30 anos dos índios no Brasil. A gente vai abandonar a atitude de instintos do embaixador do Brasil em Paris nos anos 30. Acho que ele devia olhar menos para Paris e andar um pouco no interior do Brasil, dormir uma noite numa rede, numa aldeia, para não falar tanta bobagem. Aí eu sei que não dá leitura isso aí, mas se vocês olham do lado esquerdo, aquele bloco de palavras com cores diferentes, representa o número de etnias atuais no Brasil. Esse quadro mostra 241 povos indígenas no Brasil com nome próprio. Do lado direito são as famílias linguísticas desses povos. Isso está no material do Luiz, é um infográfico interessante de olhar, porque, via de regra, se eu fizesse uma brincadeira com vocês, cada um fizesse um exame de consciência aí, quantos nomes de povos indígenas você conseguiria pronunciar rapidamente, de memória, né? A imprensa brasileira pronuncia pouquíssimos, sempre tem alguns índios de plantão que ela usa assim, o resto é um genérico índio que não reconhece essa diversidade. Os índios comemorando a votação do capítulo dos índios na Constituição. Isso é o Raoni puxando a orelha do Mário Andreasa, o famoso ministro dos Transportes no tempo da ditadura militar. E o Raoni estava contra a abertura de uma estrada que ia cortar o território Caiapó, no norte do Parque do Xingu. Então ele está dizendo para o ministro que o ministro tem que escutar os índios. Juruna foi o primeiro e único deputado federal indígena quando ele tomou posse em Brasília, eleito pelo Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro, com o apoio do Darcy Ribeiro. O Ailton Krenak, que está aqui com a gente, pintando o rosto em protesto da supressão do capítulo dos direitos indígenas pela Comissão de Sistematização, que era nada mais, nada menos liderada por um Cabral, o senador Bernardo Cabral, de triste memória. Os índios no plenário do Congresso. A Índia Tuíra fazendo uma advertência ao então diretor da Eletronorte no primeiro empate que fizemos do complexo hidroelétrico do Xingu, que hoje está substituído pelo projeto de Belo Monte. E é um gesto, não é um gesto para cortar ninguém, é um gesto de advertência com o lado do facão. Davi Yanomami protestando contra o massacre de garimpeiros, de Yanomamis por garimpeiros. O Davi foi o guia da comissão parlamentar e da Polícia Federal que chegou lá em Roraima para apurar esse massacre. Os grandes xamãs Camaiurá, que vivem no Parque do Xingu. Ao lado tem aquele mapinha lá, aquela parte verde lá é o parque, que está com a floresta em pé. O que está em volta em vermelho é o abraço da morte que a agropecuária promoveu no Xingu.